Olá, pessoal da Rede Emancipa, alunos e professores. O meu nome é Rita Matar, eu sou editora de livros e estou muito contente de gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre leitura e literatura. Eu não tenho um livro preferido, eu tenho vários, eu já tive vários, eles vão mudando ao longo do tempo, então para mim é muito difícil sempre responder essa pergunta. Então, eu resolvi falar sobre aquele que foi o meu livro preferido quando eu tinha 17 anos, que eu imagino que seja a idade de muitos dos alunos dos cursinhos, e que é um livro pelo qual eu tenho muito carinho até hoje, adoro o escritor e adoro falar sobre ele, que é Cem Anos de Solidão, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. O García Márquez nasceu em 1927 na Colômbia e ele morreu em 2014. Em 1982, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e ele talvez seja até hoje um dos escritores mais lidos e mais traduzidos no mundo inteiro. Só Cem Anos de Solidão foi traduzido para 36 países. E é a saga de uma família. Eu me lembro que quando eu descobri esse livro, eu fiquei louca. Eu terminei de ler, eu fui imediatamente correndo procurar outro livro do autor e foi o começo de uma longa paixão. Eu devo ter lido praticamente tudo que ele escreveu e eu sei que eu não estou sozinha. Muita gente também partilha desse amor comigo e eu adoraria ter o livro aqui para mostrar para vocês, mas infelizmente eu perdi esse livro em alguma mudança de casa. Procurem na internet, é muito fácil de encontrar, vocês vão ver não uma, mas várias edições do livro, porque ele realmente é muito, muito conhecido. Mas como eu ia dizendo, é a saga de uma família, a família Buendia, que vive no povoado de Macondo, um povoado fictício inventado pelo García Márquez, mas que em diversos aspectos se assemelha muito a qualquer povoado daquela época na América Latina. Eu não vou contar para vocês a história inteira, primeiro porque eu não me lembraria, e segundo porque eu não vou estragar o prazer de ninguém de descobrir a história e de conhecer esses personagens. Acho que muito da paixão que esse livro desperta está nas personagens que o Gabriel García Márquez foi capaz de criar, então vale realmente muito a pena mergulhar no livro para conhecer essas personagens. O que eu queria falar um pouquinho para vocês era sobre o contexto histórico em que essa obra foi escrita e por que ela é tão importante. O Gabriel García Márquez faz parte de uma tradição literária que teve o seu auge nos anos 60 e 70 do século passado, que ficou conhecida como realismo mágico. É um termo que pode parecer contraditório, porque fala sobre realismo e magia na mesma expressão, mas basicamente o que os escritores dessa tradição faziam era justamente isso. Eles criavam universos absolutamente cotidianos, prosaicos, realistas, e pontuavam nesses universos, aqui e ali, elementos fantásticos das mais variadas ordens. Então, em vez deles criarem uma Terra-média, deles falarem sobre dragões, sobre elfos e qualquer outro elemento que a gente esteja mais acostumado a encontrar na literatura fantástica, eles criavam personagens que viviam 150 anos, ou personagens que eram sempre acompanhados. Tem um personagem que eu lembro que eu tinha muito carinho no livro, que é o Maurício Babilônia. Por onde ele andava havia sempre borboletas amarelas voando em volta dele. Então são pequenas coisas assim, essas pequenas combinações que permitiram a esses escritores toda uma janela nova de expressividade poética, de trazer a poesia para realidades muito marcadas pela pobreza, que era a sociedade latino-americana de maneira geral. E também foi uma maneira muito sagaz e muito importante para esses escritores de falar sobre política num momento em que havia muita censura. Os anos 60 e 70 da América Latina foram marcados por regimes, muitos dos países latino-americanos viveram sob regimes militares, de ditaduras militares, então não era possível falar abertamente tudo o que se pensava, então era também uma maneira de deixar, às vezes, sugerido coisas que eles não poderiam verbalizar de maneira direta. Também faz parte, também é uma característica muito importante desse período, o que ficou conhecido mais tarde como boom latino-americano, que foi o momento em que diversos escritores latino-americanos foram traduzidos e lidos pela primeira vez em outros países, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, e daí em diante eles entraram realmente para o hall dos maiores escritores da América de todos os tempos. Então, só para dar um exemplo para vocês,
O Jorge Luis Borges e o Júlio Cortázar na Argentina ficaram conhecidos na Europa nessa época, a Isabel Allende no Chile, no México o Carlos Fuentes, no Peru o Vargas Llosa, que também ganharia o Prêmio Nobel. Então é um período muito rico da literatura latino-americana e eu espero que com isso vocês fiquem curiosos para conhecer um pouquinho mais sobre a literatura do nosso continente, sobre a literatura do Garcia Marques em especial, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E para terminar, eu queria dizer que eu sei que é muito difícil esse momento que a gente está passando da quarentena, eu sei que até para quem pode ficar em casa é muito difícil, é desafiador, dá vontade de sair, a gente cansa de dividir os espaços com as pessoas, a gente cansa até das pessoas, mas eu queria lembrar a todos que o livro é um refúgio, é um espaço onde você pode se refugiar, se entregar a lugares muito maiores do que aquele que está ao nosso entorno imediato e é um espaço de intimidade, de privacidade, então vocês podem se recolher nele sempre que vocês precisarem. E por outro lado, uma vez que a leitura termina, ele vira também um objeto de troca. Vocês podem dividir esses livros com outras pessoas, vocês podem dividir sugestões de leituras, dividir impressões de livros que vocês também tenham lido. Então ele tem esse aspecto muito especial de ser tanto um espaço para a gente, para nós como indivíduos, quanto um espaço comunitário. Acho que num momento como esse ele é um grande aliado nosso, então eu espero que vocês também encontrem algum conforto lendo, que é o que eu tenho feito basicamente para tentar aguentar essa quarentena. Espero que fiquem todos bem e mando um grande abraço para todos vocês.